Sejam bem-vindos às Conversas Ativo. Se já recebeu um convite em que sugeriam o business casual ou o black tie opcional e ficou com dúvidas, este é o momento certo de esclarecermos todas as incertezas para que o seu dress code seja o mais indicado para as festas que se aproximam. Para lhe responder em direto, apenas necessita deixar a sua pergunta nos comentários deste live e a nossa convidada, Sandrina Francisco, stylist e produtora de moda, entre tantas outras funções de um vasto currículo, responderá. Olá, Sandrina, obrigada por aceitar o nosso convite. Eu é que agradeço terem-me convidado, sim. E começamos aqui por tentar perceber, por algumas ocasiões um bocadinho mais formais, o dress code é realmente muito importante. Basta nós falarmos na palavra formal. Quando nós falamos de formalidade, há sempre algumas regras que nós temos que respeitar. E isso implica o que há mais algum rigor nas peças que nós escolhemos, porque temos que transmitir mais seriedade, mais formalidade e não ser tão divertidos. E depois pode variar, porque um formal pode ir desde um white tie, black tie, business formal, pode andar por aí, sim. E realmente cada vez há mais terminologias. Ainda há pouco falávamos que antigamente havia um bocadinho menos, sim. Cada vez há mais, mas talvez aqui em alguns minutos possamos destapar um bocadinho, sim, o véu dos principais e dizer o que é que cada código de vestir quer dizer. Como a Elsa dizia muito bem, hoje em dia há muitos nomes para se determinados dress codes, que às vezes também são um bocado exagerados. Nós falamos de sunset chic, cocktail dinatoire, só cocktail, white tie, black tie, e as pessoas na hora de olharem para um convite e de escolherem a roupa ficam muito baralhados. Então, muito mais do que categorizar cada um deles, eu acho que o muito importante é a pessoa perceber onde é que eu vou, a que horas é que eu vou, que tipo de ambiente eu vou encontrar e que tipo de pessoas é que eu vou encontrar. Então, o número 1 é o bom senso e o bom gosto, não é? Isso às vezes é um bocado difícil de definir. Agora, se nós formos para formal, nós pensamos sempre que um dress code formal é uma pessoa muito mais arranjada. Podemos ter o mais alto da formalidade, que é o white tie. O white tie é nos homens a casaca preta e nas mulheres aquele vestido longo muito somptuoso. No black tie é o homem com smoking ou fato escuro, gravata escura, e as mulheres de vestido longo também, ou então pelo joelho, mas muito trabalhado. Pode ser com pedras, bordados e por aí fora. Depois podemos ir para o cocktail. O cocktail continua a ser formal, mas é até o joelho. E, normalmente nas mulheres é um vestido e nos homens é um fato, não tem que ser escuro, pode ser um fato azul escuro com gravata. E aqui temos os três mais formais. No business formal é como se nós fôssemos trabalhar os homens de fato completo e as senhoras de tailleur, pode ser saia ou calça. Basicamente estes são os mais formais. Depois temos os outros todos muito mais divertidos. Se entrarmos na onda do semi-formal, já permite um blazer com uma camiseira e uma parte de baixo um bocado desconstruída, sempre com algum rigor. Se formos para o casual e o desportivo, aí já há muito menos regras. No entanto, há sempre peças que são proibidas em qualquer evento, a não ser que seja num bar de praia, não é? Mas normalmente não se vai de havaianas, não se vai de ténis de desporto, não se vai com uma t-shirt demasiado brincalhona, não se vai com gravatas com o Pat Donald. Nas mulheres também não convém ir com demasiadas cores, com muitos padrões, demasiados acessórios, roupa muito curta ou muito cortada. Há sim muitas regras realmente dentro da área do dress code. Sim. Less is more, é mesmo assim? Na minha opinião, sim. Eu digo sempre a todos os meus clientes, quando olham para o espelho e acharem que se calhar está um bocadinho a mais, é porque está a mais. E não, muitas vezes na simplicidade é que está a beleza. Eu prefiro dizer a uma mulher, ok, se tem algumas dúvidas na hora de vestir, escolha um vestido simples e opte por acessórios, uma mala mais vistosa, uns sapatos mais engraçados, ou um maxi colar, ou uns brincos, e não colocar tudo ao mesmo tempo. Por exemplo, colocam-se brincos grandes, não se mete um colar grande. Eu tenho uma pulseira enorme, eu não meto um anel enorme. Há aqui que encontrar um equilíbrio para não parecer que se vai com a roupa toda para se mostrar tudo ao mesmo tempo. No fundo, com bom senso chega-se sempre ao destino certo. Sim, o bom senso, o bom gosto, algumas regras, é o papel do consultor muitas vezes, ajudar os clientes a encontrarem o seu próprio estilo. E há pouco falávamos, felizmente, atualmente a internet quase tem resposta para tudo, não é? E também pode ser uma boa ajuda, ou mesmo ligar a quem fez o convite, se houver essa informalidade, também é possível. Sim, eu acho que se a pessoa tem dúvidas, não há nada como perguntar. E a outra parte, o outro lado, acaba por responder e ajudar. Se tiver vergonha de ligar, a internet hoje em dia tem muitas dicas e muitas páginas que nos ajudam
ajudam a perceber, basta colocar lá o nome do dress code que apareceu no convite e ler nunca só um sítio, porque pode ser tendencioso, ler 4 ou 5 e tirar a sua própria conclusão. Claro que sim. E quando vamos para uma entrevista de emprego, há sempre aqui algum receio, principalmente quando é o primeiro emprego. Sim. Os homens, se calhar, é um bocadinho mais simples, se calhar nas mulheres um pouco mais complicado. O que é que aconselha para uma entrevista de emprego, também em termos de maquilhagem, de dress code? É assim, primeiro temos que perceber para onde é que nós vamos concorrer, qual é a empresa onde nós queremos realmente trabalhar. Não há nada melhor do que passar pela empresa e observar como é que as pessoas estão vestidas lá dentro, porque eu não vou vestir da mesma forma concorrendo a um banco, como uma empresa de publicidade ou uma loja de maquilhagem, por exemplo. E são coisas completamente diferentes. Então nós temos que perceber, ok, as pessoas que trabalham lá, como é que elas estão vestidas? Aquele pequeno aquário, como eu digo sempre, tem determinadas regras. Então se nós observarmos já ajuda. Mas, obviamente, se nós formos para um trabalho mais formal, o homem vai ter que ir de fato e a mulher vai ter que ir de tailleur. Se for um semi-formal, eu digo sempre, há uma fórmula que funciona sempre muito bem nas mulheres e nos homens também, que é um blazer preto, um camiseiro branco e uma calça de ganga escura. Não é aquela ganga cheia de rasgões e manchas, é a ganga super simples, na mulher mais justa, no homem também, mas sem qualquer aplicação. Isto para um semi-formal, ou uma calça de sarja nos homens. Se for casual ou desportivo o ambiente, então temos que mostrar quem somos. Não vale a pena nós criarmos um boneco de uma pessoa que não é realmente quem nós somos. Mas acho que é muito importante perceber quem é que está do outro lado e quem é que nos vai fazer a entrevista. Claro. E para andar na moda é preciso gastar muito? Não, eu acho que não. Nós vivemos numa época em que as grandes cadeias de lojas que todas nós conhecemos, acabam por nos trazer peças de moda a preços super acessíveis. Eu tenho uma fórmula. Qualquer pessoa deveria gastar 80% do budget que tem em peças intemporais, que são aquelas peças que nunca passam de moda. Um bom sobretudo, um bom blazer, umas calças pretas, um bom camiseiro, uma gabardine, um casaco de pele. Porquê? Porque daqui a 10 anos eu vou continuar a usar essas peças. Então nós vamos 80% peças intemporais e 20% então eu vou gastar em peças que são moda. Porque se calhar daqui a 6 meses eu já não os vou usar. Então para que gastar muito dinheiro em peças que nós vamos ter uma rentabilidade tão pequena? Não é preciso gastar muito dinheiro para estar na moda, é apostar só esses 20% em peças mais engraçadas, mais tendência, com padrões um bocado diferentes e o restante em peças melhores. Claro. E dessas peças que está a falar, realmente há muitas que são... atualmente temos imensas lojas de descontos online, também temos os saldos que se aproximam. Essas são boas opções para se conseguir estar na moda sem se gastar muito dinheiro. Sim, é aproveitar os saldos, sobretudo os saldos para comprar essas tais peças intemporais. Um bom sobretudo se calhar custa 300 ou 400 euros, ou 200 mesmo, a pessoa não pode, mas nos saldos fica a metade do preço e sabe que é uma peça que vai usar durante muitos anos. Obviamente os saldos têm um problema, muitas vezes aquilo está tão mexido e tão misturado que nós compramos muito mais por impulso, porque está barato. E temos que ser mais racionais na hora de compra. As peças intemporais, quando se compram, podemos gastar um bocadinho mais, como eu já referi, vão ter muito mais utilidade e dividindo essa peça pelas vezes todas que eu as vou usar, acaba por compensar. Claro. E reaproveitar, qual é a sua opinião? O vintage ainda é uma tendência? O vintage na alta costura, que são peças quase únicas que se vão buscar e que se voltam a usar, trazem essa nostalgia toda que nós gostamos. O reaproveitar, eu acho que é uma forma sustentável de usar a roupa. Nós em Portugal e algumas sociedades ainda não estão muito preparadas para a roupa em segunda mão. Mas, por exemplo, nos países nórdicos há supermercados e centros comerciais só de roupa em segunda mão, que nós podemos usar tal e qual como ela é, ou então reformular e dar uma nova vida. Eu digo sempre muito isto. A moda é a única atividade económica em que as peças não morrem. Nós, em qualquer outra atividade, por exemplo, o fax desaparece porque é substituído por outro aparelho que cumpre melhor as funções. Na moda isso não acontece. Um casaco, por exemplo, vou dar o exemplo do perfeito, casaco de pele. Apareceu, muito ligado aos rebeldes, aos motoqueiros, desapareceu, volta a aparecer uns anos mais tarde, desaparece e agora voltou a aparecer como intemporal. E as peças têm esse dom de nunca saírem de moda, porque tempo a tempo elas voltam, são cíclicas. Depois é um gosto pessoal querer alterá-las ou não.
mas poupa-se dinheiro. Ir ao roupeiro da mãe e da avó e buscar assim relíquias. E dessas tais peças que falávamos há pouquinho, que temos quase que ter, quais são aquelas que são obrigatórias num roupeiro, quer de uma mulher, quer de um homem? Bem, algumas são comuns. Uma gabardine, nunca passa de moda, um blazer preto, umas calças de ganga, lá está, o mais simples possíveis, uma camisa branca, nas mulheres um vestido preto e uma saia preta, nos homens os polos lisos, nunca passam de moda, camisolas, as camisolas de lã, nas mulheres os cardigans, nunca passam de moda também, um bom sobretudo, também nunca passa de moda, e nas mulheres eu acho que tem que ter sempre uma boa mala e uns sapatos, uns scarpins, estilete, dependendo do gosto da mulher, mais altos ou menos. São aquelas peças que passam gerações e se forem simples, de corte simples e de boa qualidade, usam-se e voltam-se a usar e ainda passam. Eu às vezes tenho amigas minhas que dizem, eu herdei a gabardine da minha mãe ou da minha avó. Sim. Se for de qualidade, nunca passa de moda. É um facto. E agora vamos ao tema que nos traz aqui, que é o fundamental para esta época que se aproxima, que são as festas. No Natal, qual é a roupa perfeita para o Natal, sendo que pode ser em casa ou no restaurante ou para o jantar de Natal da empresa? O que é que aconselha? Dependendo de quanto se quer gastar. Eu digo sempre às minhas clientes, se tiverem pouco dinheiro para gastar em roupa para as festas, optem por peças que depois facilmente usam durante o resto do ano. No Natal nós pensamos sempre em vermelho, em prateado, em branco, em dourado, que são as cores mais festivas. Então se a pessoa, por exemplo, passa em casa, eu acho imensa piada aquelas camisolas muito kits, para passar em família. Tem aqueles bonecos à frente em lã. São super engraçadas. Se não, um vestido vermelho, uma camisola vermelha, um blazer vermelho, uma peça que tenha essa cor, já nos vai fazer sentir que estamos a viver a época natalícia. Sem nós estarmos a comprar uma peça que só vamos usar naquele dia. Passagem de ano é igual. Se a pessoa realmente tiver dinheiro, nós mulheres adoramos vestidos de lantejoulas, vestidos com brilho, o preto, o dourado, são cores super festivas. Há certos países que é o branco, mas depois também podemos pensar nisso. Ok, eu não quero gastar dinheiro num vestido de lantejoulas que eu só vou usar uma vez. Então pode-se pensar, por exemplo, comprar um vestido preto e colocar um cinto dourado, uns brincos grandes dourados, ou uma clutch, uns saltos altos, e acabamos por ter um look que depois durante a semana eu meto com umas sabrinas e com uma maxi bag e consigo ir trabalhar com um casaco de pele por cima, por exemplo. Tem muito a ver com quanto é que se quer gastar e qual é que é a finalidade da peça que queremos comprar. Portanto, novamente olhar um bocadinho para onde se vai, é aquilo que falou no início, sim, não é? Se nós formos para um hotel hiper requintado, então aí sim, se calhar temos que comprar um vestido muito mais vistoso do que se passarmos o Natal em família, com os miúdos todos a brincar connosco, não é? Sempre a história de analisarmos para onde é que vamos e quem é que vai estar connosco, e o que é que essas pessoas esperam de nós e como é que elas vão estar elas. Se nós fizermos este balanço, é muito mais fácil acertar. E qual é a importância dos acessórios nestes outfits? Eu acho que os acessórios são muito importantes. Muitas vezes basta uma t-shirt simples e uma calça preta com um maxi colar bonito, muda completamente o nosso visual. Eu acho que as mulheres, acima de tudo, têm que abusar um bocadinho dos acessórios mais. Nós portugueses ainda usamos poucos chapéus, maxi brincos, vamos começando devagarinho. Nos homens, então aqueles que têm que andar mesmo formais, por exemplo, penso nas pessoas que estão num banco, é a única forma deles serem criativos, porque eles estão sempre de fato, de gravata e camisa. Os sapatos também não podem variar muito, não é? E então, nós no ativo estamos um bocadinho mais à frente e já não andamos de gravata. Que bom. Mas, por exemplo, botões de punho divertidos, uma pasta para o computador engraçada, uma carteira, um porta-chaves, uma caneta bonita, acabam por ser acessórios que complementam o look de um homem. Óculos de sol, chapéus, também usam imensos chapéus, echarpes, que dão aquele toque requintado ao look, sem ter que se investir em muito mais roupa, não é? Acabam também por modernizar ali um bocadinho uma aparência tão formal, não é? Sim, eu acho que isso é aquele toque que mostra alguma criatividade em cada pessoa. Claro. E se tivesse assim que identificar alguns Instagrammers ou algumas bloggers para que nós possamos seguir um pouco as tendências, o que é que aconselharia? Dependendo muito do gosto de cada pessoa, não é? Eu no meu trabalho, muito mais do que seguir bloggers, sigo o blog da WGSN, que é das maiores empresas mundiais de
de pesquisa de tendências, eles estão sempre muito à frente. Há um grande conteúdo que é pago, mas depois também há muitas dicas através do blog deles que eles vão passando cá para fora. E é uma forma de nós sabermos o que é que se vai usar já para o ano, já lá está. Em Portugal, eu tenho algumas mulheres que eu admiro na forma como se vestem. Gosto muito no estilo elegante. A Catarina Furtado, acho que ela está sempre impecável. A Helena Coelho, essa lá está, vai buscar muitas peças vintage que combina com peças da atualidade. Acho muita piada a forma como ela se veste. E a Raquel Pratos, que é uma criativa por natureza e consegue sempre surpreender-nos com cada fotografia e da forma como ela mistura as peças. Para mim, são as 3 referências dentro da área da moda cá em Portugal. Claro. E quando alguém vai ter consigo, enquanto consultora, quais são as primeiras perguntas que faz para perceber qual é o caminho que tem que percorrer? Bem, nós quando fazemos uma consulta de imagem somos tipo psicólogos, porque temos que saber muito da outra pessoa. Nós não temos um manual de tipo farda que aplicamos a todas as pessoas. Temos que perceber quem é que está do outro lado. Então, primeiro é perceber porque é que a pessoa vai fazer uma consulta de imagem, o que é que ela quer mudar nela, até onde é que está disposta a mudar, se mudaria cabelo ou não, porque o cabelo, à partida, para mim, é a primeira coisa a nós analisarmos, porque se o cabelo não estiver bem, nada fica bem, então mudamos o cabelo. E depois é perceber o biótipo da mulher, a paleta de cores que mais a favorece, a mulher ao homem, porque nós inserimos as pessoas em 4 estações, que é o outono, inverno, primavera e verão, e há uma paleta de cores que fica melhor a cada uma dessas pessoas. Perceber a personalidade, o estilo de vida, se tem crianças, se não tem, se anda de transportes, qual é a profissão, se tem dress code no emprego ou não. Depois de analisarmos isso tudo, é que nós conseguimos começar a criar algo para essa pessoa. Claro. Mas ainda são ali mais ou menos 2 horas de conversa com a pessoa. Há pouco dizia algo muito interessante que tinha a ver com o contexto social de cada pessoa e que é muito difícil criticar um bocadinho a aparência de alguém, porque realmente tudo isso conta para a forma como estamos vestidos e como estamos. É mesmo muito difícil realmente não esquecer o histórico de uma pessoa para fazer um julgamento. Eu, na minha opinião, e falávamos nisso, eu não gosto de criticar ninguém, porque eu acho que a pessoa veste da forma como se sente bem e tem a ver com os gostos pessoais dela. E a maneira como nós nos vestimos reflete muito aquilo que nós somos. E aquilo que nós somos tem a ver com a nossa vivência toda. Onde é que nós começamos, qual é que foi o meio onde nós crescemos, que escolaridade é que nós temos, quais são as nossas referências visuais, qual é a capacidade monetária que nós temos de comprar roupa. Eu posso dizer eu gosto ou não gosto, eu vestiria ou não vestiria. Agora, criticar, eu não sou ninguém para criticar. E se aquela pessoa se sente bem assim, ok, eu tenho que respeitar isso. Porque isso é quem ela é, e aquilo faz parte dela, senão ela não vestiria aquilo, não é? Claro. Então, nós estamos aqui mesmo a entrar na reta final, passou a correr. Mas antes de me despedir, gostaria um bocadinho que deixasse umas notas finais daquilo que acha que realmente são aqueles conselhos que toda a gente gostaria de ouvir. Ok, então vamos voltar less is more. Muitas vezes optar por menos artifício e escolher peças essenciais. Ser muito racional quando se vai às compras, ou seja, pensar realmente se aquela peça que nós vamos levar se combina com outras peças que nós temos no roupeiro, apostar nos intemporais. E depois há uma dica que todas as mulheres gostam. Lembrem-se sempre, a parte do corpo que nós gostamos mais é onde nós vamos usar cor e padrão. E o sítio do corpo que nós gostamos menos. Vamos tentar disfarçar, então usar as cores mais escuras e sem padrão. E sem volumes. Porquê? Porque diminuímos o impacto visual e a pessoa olha sempre para o local onde nós temos mais cor. Pronto, e depois é gostar de nós, cuidar de si por si, não para agradar aos outros, e encontrar o seu estilo, que às vezes isso é que é mais difícil, demoramos algum tempo. E atualmente estamos um bocadinho mais abertos também a aceitar quase todos os estilos, não é verdade? Sim, está tudo muito mais eclético. Antigamente, quando nós analisamos a história da moda, que nos anos 40 toda a gente vestia daquela forma, nos anos 60, hoje em dia nós vamos na rua e há realmente para todos os gostos, desde a mulher elegante, à sexy, à romântica, à executiva, à criativa, à dramática. Conseguimos aqui ter opções para toda a gente, a baixo preço. Claro. Porque já não é preciso fortunas. E continuo a dizer, uns bons sapatos e uma boa mala numa mulher fazem toda a diferença. E eu posso ter um sítio Chanel, mas se tiver uns sapatinhos estragados, aqueles sabotadores de imagem, que dava para outro programa para falarmos, altera realmente tudo. Só que os pequenos pormenores que fazem a diferença. Claro que sim. Sandrina, foi um prazer e obrigada por todas as dicas e boas festas. Igualmente, Feliz Natal. E chegamos assim ao final das Conversas Ativo. Esteja atento à página do Facebook do Ativo Bank e saiba quando será o próximo programa. Boas festas.